Oi pessoal, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos refletir a respeito de nós mesmos dentro da palavra de Deus. A respeito de nós mesmos como crente, como filhos de Deus. Que muitas vezes a gente se preocupa em estar ministrando palavra de prosperidade, palavra de cura, e a gente esquece que essas coisas só acontecem se nós estivermos dentro de alguns requisitos, ou melhor, dentro de alguma condição de crente, né? Eu posso chegar aqui e ministrar para você uma palavra de cura maravilhosa. Isso acontece, as pessoas se curam. Eu posso ministrar uma palavra de prosperidade, é maravilhoso. Isso acontece, as pessoas prosperam. Eu posso ministrar uma palavra que em alguma área da minha vida, em alguma área da sua vida, você pode alcançar esse propósito. Mas eu queria dizer a vocês que nós precisamos pensar que antes do nosso propósito, tem o propósito de Deus, o plano de Deus. E se tem o propósito, e se tem o plano de Deus, nós precisamos ser envolvidos, é uma condição que nós precisamos estar dentro dela para poder alcançarmos o que é necessário. Sabe? E aí eu fico imaginando, para eu chegar numa posição de abençoada, eu preciso atender aos requisitos que o Senhor exige. Veja lá. E eu hoje estive pensando, toda a palavra de Deus, ela não, quando o Espírito Santo age em mim ou em qualquer pessoa para ministrá-la, ele não age para aquela pessoa que está lá fora que não quer saber de Deus. Toda a palavra de Deus é para os filhos de Deus. A palavra de Deus, ela diz que é para corrigir, é para ensinar. A palavra de Deus é para instruir. E não dá para você instruir aquele que não quer. Você tem que instruir aquele que quer. E eu pensei, nós precisamos, antes de buscar uma cura, antes de buscar libertação, antes de qualquer propósito nosso, nós precisamos entender uma coisa: quem somos nós dentro do reino de Deus, né? Quem me chamou, né? Por quem eu fui chamada, para que eu fui chamada, né? E por que eu fui chamada. Vamos pensar, vamos avaliar nesses 3 patamares aí. Por quem eu fui chamada, para que eu fui chamada e por quê? Se eu fosse explicar um a um, esse vídeo não dava. Então vamos lá. Nós fomos chamados para ser salvos. Nós fomos chamados para uma vida abundante. E nessa vida abundante inclui a cura, a libertação, os propósitos que nós necessitamos aqui na terra de atingir. Nós fomos chamadas por Deus, ou chamados por Deus, através de Jesus Cristo, né? Nós temos a salvação, a libertação, a cura, por aí vai. Agora, para que nós fomos chamados? É isso que, a partir de hoje, nós precisamos entender. Nós fomos chamados para a glória de Deus. É para a glória de Deus que nós fomos chamados. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para a glória dele. Então eu não fui chamada para me exaltar. Eu não fui chamada para me colocar num pedestal e gritar, eu sou. Eu fui chamada para glorificar Jesus Cristo. Você foi chamado ou chamada para a glória de Deus. Tem uma palavra, ontem eu estava pregando sobre avivamento, e tem uma palavra que ela é
aos meus ouvidos e na minha alma, ela me faz muito feliz. E essa palavra, eu estou controlando aqui, ela está lá em 2 Coríntios. Nós vamos devagarinho. Aqui em 2 Coríntios 2:15. Vou chegar já lá, 2 Coríntios 2:14. Diz assim: e graças a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Você está entendendo? Nós fomos chamados para glorificar Deus, nós fomos chamados para a glória dele. Eu não fui chamada para animar nenhuma situação, para ficar fora porque sou pastora, ou porque você é um obreiro, ou porque você é um membro A, B, que você foi chamado para chamar a atenção dos outros. Você foi chamado para glorificar o nome de Deus. Como é que eu glorifico o nome de Deus? Fazendo numa função de adoradora. Você também precisa ter essa função de adorador ou de adoradora? É numa função de adorador. Se você observar, nós somos chamados, sustentados, remidos, né? Somos recompensados. O Senhor nos deu o direito até de nos dar o galardão. O propósito de Deus, o plano de Deus na nossa vida é para a glória dele, é para glorificar ele. Mas ele nos dá tudo isso. E eu queria que você entendesse, era justamente isso. Lá em 2 Crônicas 7:14, nós vamos bem rapidinho lá. 2 Crônicas 7:14. Rapidinho a gente chega em 2 Crônicas 7:14. Eu sei que quando a gente está fazendo um vídeo desse, a gente tem que já... Mas eu gosto muito de ir devagar, porque a explicação, ela prevalece. O entendimento, ela prevalece. Olha o que diz o Senhor. Eu já vi nesses últimos dias, por causa de uma pandemia que está aí, que está fazendo a gente ficar, né, não ter mudado nossa rotina de vida, ter trazido no meio de nós, para muita gente, a angústia, a aflição. Mas eu já vi por conta disso alguém ter ministrado muito essa palavra. E eu vou ministrar ela agora de maneira diferente. Diz assim: 2 Crônicas 7:14, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que o Senhor está dizendo? O meu povo, eu agora quero que você reflita. Você é povo de Deus? Porque essa palavra aqui, ele está dizendo, se o meu povo. Você é filho de Deus ou filha de Deus? As pessoas lhe veem como crente. As pessoas olham para você e destacam você como cristão. Você sente-se um cristão ou uma cristã? Você corrige mais a você do que os outros? Você está toda hora avaliando você ou os outros? Você precisa se avaliar toda hora. Eu sou povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus? Faço. Então eu quero me submeter a uma avaliação todos os dias. Eu quero me avaliar. Eu fui capaz de perdoar hoje, eu fui capaz de amar. Eu fui capaz de tirar o meu tempo para a palavra de Deus. Eu tirei o meu tempo da oração. Não se só abençoa alguém com uma cesta básica. Não se só abençoa alguém com dinheiro, com roupas. Se abençoa com uma palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, tem efeito na nossa vida, tem efeito na vida do outro. Quando eu me proponho aqui
a ministrar uma palavra de bênção para você. Toda palavra de Deus, ela tem vida e ela não volta vazia, diz a palavra de Deus. Quando eu me proponho a fazer isso, eu tenho consciência para que eu fui chamada. Eu fui chamada para a glória de Deus, eu fui chamada para glorificar a Deus, eu fui chamada para trabalhar no reino de Deus, eu fui chamada porque eu não posso mais ser o que eu era. Eu fui chamada para o Senhor. E o Senhor, quando chama, olha o que ele diz: se o meu povo, você é povo de Deus, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu sou mulher de Deus, eu sou povo de Deus, eu faço parte, eu sou igreja de Jesus Cristo, eu sou templo do Espírito Santo. Quem é você? E ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Vamos parar com a história de exaltar-se. Só quem nos exalta é o Senhor. Eu não tenho por que me exaltar. Agora também eu vou ter que falar a verdade. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter. Você é convertido, convertida. Eu todos os dias tenho que me avaliar. Mais um dia o convertimento em minha vida. Se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quando o Senhor diz isso, Ele está dizendo: você precisa ser um testemunho de Deus. Você precisa atender. Não é só dizer: eu confesso Jesus Cristo, eu sou dizimista, eu vou para a igreja, eu faço, eu estou lá toda hora, eu dou glória a Deus. Eita glória, aleluia. Não basta. A nossa competência cristã é de dentro para fora. A minha boca está cheia do que diz o meu coração. Quando eu der glória a Deus, eu não estou dizendo porque eu sou tipo um papagaio imitando o outro, não. Eu estou dizendo que o meu coração está cheio e eu abro minha boca e digo: glória a Deus. Quando eu glorifico o Senhor, eu glorifico nessa condição de adoradora. Adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Sabe o que é você adorar em espírito e em verdade? É adorar com todo o seu coração, com tudo que tem em você, que você não criou nada. O próprio Deus, o Espírito Santo encheu seu coração e você disse: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Tudo que você faz, a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Por isso você precisa se encaixar nesse plano aí. Você precisa encaixar nessa turma aí, que é a turma de Deus, sabe? Você precisa se avaliar, você precisa entender isso aí. Tem uma coisa que, quando eu leio aqui, eu vou voltar para Romanos, 2 Coríntios, eu não sei se eu li para vocês 2 Coríntios, li, onde ele diz que nós somos o cheiro, o perfume de Cristo. E eu ontem estava justamente falando isso. Olhe a posição que o Senhor deu a nós. Nós somos como uma rosa perfumada, uma flor perfumada. Ele diz que nós viemos, fomos chamados para triunfar. Mas nós precisamos exalar o cheiro de Cristo. Aonde quer que você vá, aonde quer que eu vá, nós temos a obrigação, se somos povo de Deus, se somos cristãos, se atendemos por povo de Deus, se Deus é o seu Senhor, é o seu Deus, então você tem que se encaixar aqui. Você foi chamado para triunfar, como está aqui escrito em 2 Coríntios 2,15. Você foi chamado para triunfar. E triunfar exalando o cheiro de Deus, exalando o bom perfume de Deus.
Quando é que eu exalo o cheiro de Deus? É quando eu contamino você. É quando eu contamino alguém com o meu testemunho. É quando eu chego perto de alguém e eu começo a falar e essa pessoa já se torna avivada. Muitas vezes essa pessoa está parada, esquecida, achando que não tem jeito para ela. Aí todo mundo, uma coisa que eu observo, quando eu vou aos hospitais fazer visita, é justamente numa hora de visita que entra crente por todo lado. E eu no meio, muitas vezes. E às vezes eu estou numa sala de enfermaria, numa UTI não acontece isso, mas na sala de enfermaria acontece. Estou lá eu já conversando com todos juntos, batendo um papo em Cristo, exalando ali o cheiro de Cristo, para o bom suave, para o bom perfume sair suavemente. Entra um crente desordenado, sem ter consciência de quem ele é, como se estivesse competindo. Passa entre eu e aqueles enfermos, vai lá na cama daquele que está deitado, pega um vidro de óleo, dá uma sacudida, parece que está agitando, desce lá e volta, bota na garganta do homem, vai embora. Deus é quem... Eu não sei nem o que a pessoa disse. Gente, não adianta fazer a obra de Deus desse jeito. Nós precisamos fazer a obra de Deus com compromisso, com conhecimento, com dignidade, né? Com sabedoria. Não basta você ir no hospital e impor umas mãos com óleo em cima de alguém. A Bíblia diz que a oração do justo muito vale. A Bíblia diz que o azeite é para ser usado no enfermo, pelos que estão capacitados para isso. Você já imaginou que quando nós formos tratar agora espírito de libertação no meio da libertação, você já imaginou que dentro de um hospital os espíritos que estão ali são espíritos de morte? São espíritos de morte. Mas aí você acha que você vai enfrentar espíritos de morte só se achando que você está fazendo uma visita? Ninguém faz visita por fazer. Você precisa exalar o cheiro de Cristo. Você precisa avivar no outro. Você precisa fazer que o outro seja renovado, reconstruído, restituído. Você precisa exalar o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. É você que entra ali perfumada com conhecimento da palavra. É ali que você entra com entendimento. Não basta entrar ali e achar que está fazendo a obra. Você entra num lugar onde só tem enfermos, onde o espírito da morte está ali em todo lugar, e você entra e faz um negócio que você não sabe nem o que está fazendo. Quantas vezes ministério manda 8, 10, chegam assim, sem deixar nenhum testemunho, os outros olham. Por isso que às vezes tantos crentes fazem coisas que os outros ficam envergonhados. Você só pode enfrentar o inferno. Nós estamos prontos para isso, para triunfar. Mas eu só posso triunfar se eu exalar o cheiro dele. Se eu souber e tiver consciência com quem eu ando. Eu preciso ser templo dele. Eu preciso ter amor para fazer aquilo dali. Eu preciso saber por que eu fui chamado, para que eu fui chamado e por que eu fui chamado. Eu preciso me avaliar todos os dias se eu estou dentro daquela obra. E às vezes as pessoas acham que uma visita não é semear. Quando você entra ali, você entra para semear. Quando você vai ministrar para alguém, quando você vai visitar um enfermo, quando você vai visitar aquele que está sofrendo encarcerado por qualquer motivo, não estou falando nem por aqueles que mataram ou roubaram, estou falando aqueles que vivem encarcerados que nem sabem por quê. Você tem que exalar o cheiro de Cristo. Para os que vivem, para os que morrem. Você tem que deixar sua marca. Você precisa ter compromisso. Não basta ser envolvido com a obra de Deus. Você tem que ser comprometido com a obra de Deus. Tem muita gente só envolvido. Vai uma turma sorrindo, achando para onde vocês estão indo. Qualquer lugar que vocês forem fazer a obra de Deus, vocês precisam estar comprometidos e não envolvidos. Porque se você for comprometido, saiba
que não adianta envolvido, porque aonde você for, você vai tomar alguém, no nome de Jesus, das garras de Satanás. E tomar alguém, no nome de Jesus, das garras de Satanás, não basta ser só envolvido. Aí, vou fazer visita no hospital. Ah, hoje nós vamos para o presídio e tal. Não, hoje nós vamos visitar uma família. Não basta, meu irmão. Meus irmãos, não basta. Nós precisamos ser envolvidos. Claro, precisamos. Por quê? Porque quando eu me envolvo, eu tenho amor e eu vou criando situações. Mas depois do envolvimento vem o compromisso. Eu fui envolvida pelo amor de Deus, mas hoje eu sou comprometida pelo amor de Deus. E aí é por isso que muita gente não recebe o galardão que Deus promete, a recompensa que Deus promete. Porque não há conhecimento, não há discernimento, não há temor, não há sabedoria, não há fortaleza. E nós precisamos saber que onde quer que você vá, exale o cheiro de Cristo. E uma das coisas que você precisa pensar, isso daqui é um grande compromisso com Deus. Deus é Deus de aliança. E uma aliança firmada é um compromisso grande. Deus não é Deus que você possa entrar no reino de Deus e achar que entrou para brincar. Você entrou para a salvação eterna. Você já imaginou que a salvação é eterna? A salvação é para o resto da sua vida. Você entrou na presença de Deus para ser edificado. Deus lhe levanta de onde você estava caído. Deus lhe coloca de pé, mas Ele requer de você compromisso. Deus não faz uma obra 30%, 40%, 60%, 80%. Deus só faz 100%. Se Ele fizesse uma obra num enfermo de 90%, com certeza, alguém com câncer, e ele fizesse 90%, essa pessoa não sobreviveria. Não ia sobreviver. Se ele fizesse uma obra numa pessoa que tem depressão, 40%, o que ia continuar lá ia começar a evoluir. O que restou ia começar a evoluir. Nós temos que crescer. Quem entra na obra de Deus, quem entra no reino de Deus, não entra para morrer, entra para viver. Não entra para cair, entra para ficar de pé. E entra para crescer. Nós precisamos crescer no reino de Deus. E o crescimento vem com a transformação, vem com o aprendizado. Pastora, a senhora está falando só de quem faz a obra? Sim. E você, dentro da sua casa, na sua família? Você não é uma sacerdotisa ou um sacerdote para a sua família? Você não é um pai comprometido com Deus? Ou você é só envolvido? Exale cheiro de Cristo dentro da sua casa. Não queira problema com gritaria. Não use palavrões. Procure corrigir sua família, mesmo que ela não esteja no patamar cristão que você está. Procure dar testemunho de tudo. A única coisa que você quer que fale lá, que todo mundo pode comentar à vontade, sem proibições, sobre a palavra de Deus. Comece a dar testemunho. Você, como mulher, mãe de família, isso não vai, porque o maior é Deus a quem eu sirvo. A mãe de vocês, a esposa sua, fulana, é mulher de Deus. E com Deus, ninguém perde. Ninguém é derrotado. Ninguém é envergonhado. Ninguém é confundido. Comece a exalar cheiro de Cristo na sua casa. Comece a avivar a sua casa. Avive na sua vida. Deixe a sua situação financeira avivada. A sua situação espiritual avivada. A sua situação conjugal. A sua situação familiar, espiritual. Avive a sua área espiritual. A sua vida espiritual é quem vai avivar tudo. Exale cheiro de Cristo aonde quer que você for, e principalmente dentro de sua casa e dentro da igreja, do seu ministério. Dê espaço para as pessoas passar por você e sentir que você cheira a Cristo, e você exala o cheiro de Cristo. Amém? Eu quero só que a partir de hoje vocês façam essa avaliação.
Já que a Bíblia diz, avalie-se o homem a si mesmo, avalie-se. Vamos nos avaliar a partir de hoje. Vamos procurar saber. Ah, mas eu entrei agora no reino de Deus. Ótimo, aí é que está bom de você aprender. Que você vai de A a Z. Que você vai no beabá. Comece a fazer essa história bonita. Comece a exalar, comece a dar testemunho. Mesmo que às vezes para você testemunhar, para você exalar esse cheiro, muitas vezes você sofre agressões, dúvidas, acusações, mas não se incomode não. Ele diz que a palavra dele não volta vazia. De uma fonte não sai água doce nem água salgada. Então não tem como você exalar cheiro de Cristo e ninguém sentir mau cheiro dentro de casa. Vão ter que sentir o perfume suave e agradável de Cristo. Amém? É assim que nós vamos tentar andar. E eu vou estar sempre com vocês aqui, deixando o vídeo para que a gente cuide logo de nós mesmos. Para poder Deus cuidar da gente, nós precisamos nos entregar, nos render a essas ações, essas atitudes no céu. Amém?